O programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Muitas vezes tentamos descobrir como será o nosso futuro, mas nos esquecemos de que sem o foco certo, nunca iremos chegar a lugar nenhum. Quem tem uma meta traçada sabe que pode chegar mais longe. Venha se especializar no Unifor MG, Gestão em Administração Pública e Secretariado. Informações 0800 283 0494. Unifor MG, a marca do seu tempo. O programa Uniformação traz para você mais uma edição do quadro Tema Livre e na pauta PAN 2007, Jogos Pan-Americanos, onde o Rio de Janeiro será palco para este espetáculo esportivo. A ideia do evento esportivo nasceu em 1932. Nesta época, já ocorriam os Jogos Centro-Americanos. Representantes e dirigentes esportivos de vários países da América propuseram a realização de um evento que pudesse envolver todos os países do continente americano. No primeiro Congresso Esportivo Pan-Americano, realizado em 1940 na cidade de Buenos Aires, ficou definido que o primeiro evento desse tipo aconteceria na Argentina em 1942. Porém, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, o evento foi cancelado, assim como as Copas do Mundo de Futebol de 1942 e 1946. A primeira edição dos Jogos Pan-Americanos ocorreu na cidade de Buenos Aires, Argentina, no ano de 1951. E a cerimônia de abertura aconteceu em 25 de fevereiro. Contou com atletas de 21 países e foram disputados 18 modalidades esportivas. Com o passar do tempo, o evento foi ganhando cada vez mais importância no cenário esportivo internacional. A próxima edição do evento, que ocorrerá no Rio de Janeiro, contará com aproximadamente 5.500 atletas de 42 países, que disputarão 28 modalidades esportivas. A professora do curso de Educação Física do Unifor MG, Zirlene Adriana dos Santos, participará na arbitragem do evento e o tema livre de hoje contará com a sua presença. A produção do programa selecionou 6 representantes de variadas áreas esportivas para debaterem com Zirlene e Adriana. O professor de Educação Física e ex-aluno do Unifor MG, Lourenço Nascimento, que tem dedicado principalmente a projetos relacionados à formação e educação esportiva para crianças e adolescentes. A corretora e ex-atleta do Cruzeiro Esporte Clube, Andréia Lima. A personal trainer que trabalha também com musculação, Luciana Cravo, ex-aluna do Unifor MG. O professor lutador de jiu-jitsu, Rodrigo Ranieri, o Mike. O professor de Educação Física, narrador esportivo e ex-aluno do Unifor MG, Flávio Pinto. E como mediador do tema livre de hoje, o coordenador do curso de Educação Física, professor Júlio César dos Santos. Uniformação, a construção diária de seu conhecimento. Estamos começando mais um tema livre. O assunto principal de hoje são os Jogos Pan-Americanos. O motivo é que seremos representados pela professora Zirlene Adriana dos Santos. Quero agradecer a presença da professora Zirlene e dos demais convidados. Professora Zirlene, fala um pouco de você, né? Quem é a Zirlene? Bom, sou professora aqui da Unifor, ministra da disciplina atletismo. Já fui atleta, já fui assim porque ainda continuo competindo, mas não treino como treinava antes. E corro, há mais de 25 anos eu participo de corridas. Sou natural aqui da região, sou natural de Divinópolis e árbitra de atletismo, que é a grande paixão da minha vida, é o esporte e especificamente o atletismo. Boa tarde, meu nome é Lourenço Nascimento, eu sou personal trainer. Professora Zirlene, como surgiu a oportunidade de participar de um evento tão importante como este? Bom, eu estou assim, no meio do esporte, do atletismo há muitos anos. E quando a gente vai encerrando a carreira como atleta, a gente tenta arrumar um jeito de não afastar, de alguma maneira não afastar do esporte, isso. E surgiu a oportunidade em 2004 de fazer um curso de arbitragem. E esse curso já era visando mesmo os Jogos Pan-Americanos. E tinha uma proposta de que os melhores alunos do curso seriam convidados para arbitrar. Fiz o curso, esse curso foi em Juiz de Fora, e nesse curso eu obtive a nota máxima, que é 10. Mas mesmo assim eu ainda não tinha muita esperança de ser chamada, porque é muita burocracia, então é muita coisa. E no mês de fevereiro eu recebi o convite para estar vindo participar, para estar arbitrando no período do dia 22 a 29 de julho no Rio de Janeiro. Esse convite veio de quem? Esse convite veio do Martinho, que ele é secretário da Confederação Brasileira de Atletismo. Oi, Zirlene, meu nome é Luciana Cravo,
Eu sou ex-aluna do curso de Educação Física aqui do Unifor e hoje eu trabalho numa academia aqui em Formiga, na Fisiestética. Desde criança eu já tinha paixão pelo esporte, só que sempre fui adepta do voleibol. Então, como profissional de educação física, o que você acha mais importante para a gente alcançar os nossos objetivos e o que você acha importante a gente eliminar para a gente chegar nesses objetivos? Hoje eu trabalho como profissional de educação física na parte de personal trainer e como professora de musculação. Eu acho que o principal é você ter um foco, sabe? Você acreditar naquilo. Porque principalmente quem é do interior, a gente que é do interior, a gente encontra muitos obstáculos. Então, às vezes, esses obstáculos você acaba desistindo de dar sequência na sua carreira. Então, acho que é você acreditar e colocar aquilo acima de tudo. Não, este é o meu objetivo. E tudo o que aparecer à frente, né, você tenta, a cada dia, estar escalando um degrau. Sim. Boa tarde, Zirlene. Meu nome é Rodrigo. Eu trabalho há algum tempo já com jiu-jitsu, que é uma modalidade que não faz parte dos Jogos Pan-Americanos, mas que também temos uma grande dificuldade com patrocínios, né? Principalmente por estarmos num eixo mais distante das grandes capitais. Você teria alguma dica de como poderíamos trabalhar para conseguir esses apoios de empresas assim? Olha, esse foi uma dificuldade, né, um obstáculo que eu sempre tive na minha vida como atleta, né? Então a gente tem até aqui a Andréia, que hoje em dia aqui na região, até em Minas, ela é uma das melhores atletas em corridas rústicas, né, corridas de rua, e ela melhor do que eu sabe a dificuldade que a gente tem. Essa dificuldade de estar conseguindo patrocínio até mesmo financiar as viagens. Tá? Então o esporte individual, infelizmente, ele ainda não é muito bem visto pelas grandes autoridades, pelas empresas. Eu acho que ele tinha que estar mudando um pouco essa visão, porque o esporte individual são os que conseguem maior número de medalhas lá fora. Né? Então a gente vê que enquanto um time de futebol ele representa uma medalha, no atletismo pode conseguir 20, 30 medalhas, porque tem várias modalidades envolvidas. Então se as grandes empresas, as grandes autoridades investirem, patrocinarem mais o esporte individual, eu acho que o Brasil tem uma chance melhor de ser melhor representado. Certo. E você disse que quando que foi atleta, na época que você competia, você também tinha... Eu tinha grande dificuldade de conseguir patrocínio. Agora, no meu caso, eu ainda tinha vantagem que a gente tinha uma premiação em dinheiro. Então a gente ia para as corridas arriscando ganhar ou não algum dinheiro. Então muitas vezes eu conseguia me manter assim, com o dinheiro que era dado nas provas. Né? Agora, no caso da sua modalidade, não tem isso. E muitas outras modalidades não tem isso. Né? No Brasil, acho que o que acontece é nas corridas de rua. Mesmo as outras provas, que são as provas de velocidade, né? No atletismo as provas de velocidade, as provas de salto de arremesso, não tem isso também de ter um dinheiro para os melhores classificados. Aí dificulta muito mais. Olá, Zirlene. Meu nome é Flávio, sou professor aqui também do Unifor MG, seu colega. Queria saber, lá nos Jogos Pan-Americanos, qual será o seu trabalho, qual será a sua área de atuação lá específica e quando acontecerá isso? Bom, os Jogos eles vão acontecer do dia 22 ao dia 29. Começa no dia 22 com a maratona feminina e encerra no dia 29 com a maratona masculina. O meu convite foi para arbitrar os saltos verticais. Tá? Que no caso seriam o salto em altura e o salto com vara. Legal. Essas duas modalidades eu vou estar arbitrando. Certo. E aqui de Minas Gerais, além de você, teve outras pessoas convidadas, outros árbitros convidados que você conhece, no qual fez curso com eles, ou que você saiba é só você? Eu fiz o curso em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, não. Assim, eu tenho um contato maior com os árbitros de Juiz de Fora. Certo. Em Belo Horizonte eu ainda não tive contato com eles, eu vou encontrar com os árbitros de Belo Horizonte, eu vou encontrar dia 6 em Uberlândia, que vai ter um evento, um grande evento lá na pista, lá do SESI, e aí que a gente vai estar conversando e eu vou estar sabendo quem vai estar me acompanhando nos jogos. Certo. Zirlene, meu nome é Andréia, pratico corrida já há 6 anos, né? Você me conhece, você mesmo me incentivou a sair daqui da região, né? Ganhei já a Volta ao Cristo 2 vezes, 2 anos consecutivos, 2005, 2006, né? E o que você pode estar falando assim para mim estar melhorando?
Bom, nas assim, corridas? quando a gente se conheceu, né, foi em Bom Despacho, uma corrida em Bom Despacho. É verdade. Né, a Andréia ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E a gente conversou e eu falei com ela, assim, que é legal morar no interior, é bom treinar no interior, principalmente treinar, tem vários lugares aqui em Formiga para treinar. Verdade. Mas para competir, ela tem que sonhar mais alto, né? Não adianta ficar competindo só aqui na região. Competir, buscar corridas em São Paulo, buscar corrida no Rio de Janeiro, né? E fora, e agora principalmente, você tentar participar de maratonas. Até porque a maratona é um sonho de todo corredor, são 42, 195 metros. Então todo mundo que começa a correr tem um sonho de um dia correr a maratona e um medo de não conseguir completar. Com certeza. E eu tenho certeza que se você começar a fazer um treinamento específico para maratona, você tem grande chance de se destacar no cenário nacional. Virginia, partindo aí da pergunta da Andréia, ela que é uma atleta aqui, né, da cidade de Formiga, a minha pergunta é o seguinte, por que essa falta, essa dificuldade que ela tem de conseguir patrocínios aqui na cidade, né, sendo que ela tem que sair para os outros lugares, o que poderia ser feito em conjunto com o próprio Unifor, com a própria população, os próprios empresários, para poder dar uma ajuda maior a ela que vem se destacando, igual você falou, em várias corridas aí, em Minas e fora de Minas também. Eu acho assim que primeiramente, assim, o trabalho da Andréia, ele tem que ser mais explorado, tá? Divulgar mais, jogar mais isso para a mídia, mostrar mais o trabalho dela. Porque quem conhece a Andréia são as pessoas do ramo. São só as pessoas do atletismo, as pessoas que vão nas provas, as pessoas que vão na corrida. Quem não vai não conhece. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer que todas as pessoas, mesmo que não sejam da área do esporte, conheçam ela. Aí sim, aí vai surgir o interesse em estar investindo. Porque o que eu falei, ela tem condições de crescer a nível nacional e às vezes até a nível internacional, porque ela tem tempos bons, ela tem tempo para isso. Nós temos... Só um momento, Flávio. Nós vamos para um breve intervalo e o tema livre volta logo após. Muitas vezes tentamos descobrir como será o nosso futuro, mas nos esquecemos de que sem o foco certo, nunca iremos chegar a lugar nenhum. Quem tem uma meta traçada sabe que pode chegar mais longe. Venha se especializar no Unifor MG, Gestão em Administração Pública e Secretariado. Informações 0800 283 0494. Unifor MG, a marca do seu tempo. Tema Livre está de volta, hoje conversando com a professora Zilene sobre os Jogos Pan-Americanos. Zilene, quais são os requisitos para poder fazer parte da arbitragem dos Jogos Pan-Americanos? E o que você espera da sua atuação? Bom, para fazer parte dos Jogos Pan-Americanos, é o que eu falei, antes eles, a partir de 2004, eles fizeram cursos em todo o Brasil por região. Então a região de Minas, que pegou toda essa região de Minas, Rio de Janeiro, o curso foi feito em Juiz de Fora. A partir daí, a gente tinha que fazer um curso, ou como que a gente fala, um estágio de 30 horas sem remuneração para poder aprender, para ter mais prática. E eu fiz esse estágio em São Paulo, lá no ginásio do Ibirapuera. Tá? A partir daí eu comecei a arbitrar outras provas no interior de Minas, em Belo Horizonte. Tá? Então, mas assim, eu acho que o requisito principal, acho que foi o fato de ter tirado o total nas provas, porque foram mais de 100 aprovados. Então, a partir do momento que você é aprovado, você faz sua carteirinha, você faz o estágio e não teria condições de chamar os 100 que foram aprovados. Tá? Então, quando eu recebi o e-mail, foi uma satisfação enorme. Tem uma classificação de árbitros, né? Tem uma classificação. Dependendo da sua participação, dependendo da nota que você alcançou no curso, isso vai te dar oportunidades maiores, é isso? Mas assim, eu sou árbitro nível 1, né? Como se diz assim, árbitro regional. Para eu poder passar de outro nível, eu teria que fazer outra prova. E aí me daria condições de estar atuando em outras áreas. Né? Então eu teria que fazer uma outra prova e tirar acima de 75%. Essa prova que eu fiz, eu tinha que tirar acima de 70%. Essa próxima acima de 75%. Tá? Qual modalidade você vai trabalhar como árbitro? Vou trabalhar nos saltos verticais, salto em altura e salto com vara. Que não é muito a minha especialidade, mas eu estou indo agora, né, dia 6, eu vou para Uberlândia, pretendo estar atuando nessa área, porque eu sempre fiz corrida, sempre trabalhei prova de pista.
né? Porque no atletismo tem diferenciação, prova de pista e campo. Então, sempre fiz prova de pista. Então, como eu sempre fiz prova de pista, tenho uma vivência prática, na arbitragem eu sempre arbitrei pista por essa vivência, né? Então, agora eu vou estar arbitrando numa área que eu não tenho tanta prática, né? Mas eu tenho um período para estar me adaptando até chegar aos jogos. E com relação ao salto em altura, qual as chances do Brasil de obtenção de medalhas, né? Eu tenho até visto com relação à migração, você falou da migração, né, de atletas para lugares onde existem treinadores mais gabaritados, né, uma infraestrutura melhor. Eu estava vendo, não me recordo agora o nome da atleta, né, que se transferiu agora, né, para a Alemanha, se não me engano, né, atrás de treinamento mais especializado, de um incentivo mais real, né, que a gente estava comentando no último bloco, com relação os atletas geralmente estão mal conseguindo sustentar as suas viagens, né, quem dirá a sua vida, né, fora do esporte, né? Como que você vê isso? Olha, de uns anos para cá, com o patrocínio da Caixa, tem melhorado um pouco. Eu não sou atleta que tem patrocínio, mas a gente tem uma vivência de como que estão acontecendo as coisas. Um pouco tem melhorado. Agora, ainda tem muitas dificuldades, principalmente para ir disputar no exterior, que é onde os atletas conseguem índice para poder ter marcas, para poder disputar um Pan-Americano, para poder ir para umas Olimpíadas. Então tem toda essa dificuldade. Agora, as chances do Brasil no atletismo são muitas, mas principalmente nas provas, o que eu falei, nas provas de pista, né? Então a gente tem os 10 mil, que a gente tem grande chance. Na maratona a gente tem grande chance, né? Na maratona, Caldeira. O Marilson, a gente tem chance com ele. A gente tem chance no salto triplo também, com o Jadel. A gente tem chance no salto com vara, que é uma atleta nova que está despontando agora. Isso até como a gente do meio, né, da educação física costuma dizer, né, o Brasil ele é um celeiro genético, né, devido à miscigenação das raças, assim, tem imensas potencialidades, né, que porventura não são absorvidas, né, que muitas crianças não são direcionadas para um treinamento inteligente, né. Até no ano de 2006 eu desenvolvi juntamente com o Unifor, né, um projeto chamado Projeto Menino de Ouro, na qual ele insere crianças socialmente carentes, né, a um ambiente mais propício ao seu processo maturacional. Né, como que você vê a importância de projetos como este, né, seja na área do atletismo ou em outros esportes, né, e como seria possível, né, trabalhar isso em larga escala, né, incentivar mais a prática de esportes a crianças, né, que não têm condições de pagar por um treinamento? Eu acho que o caminho do esporte, o caminho para que o Brasil seja um país bem representado esportivamente, eu acho que é a massificação. A gente tem que massificar. Porque quanto maior o número de crianças praticando determinado esporte, melhor. Então, por que o Brasil é tão bom no futebol? Porque toda criança joga futebol. Toda esquina. Tanto, né, os meninos, até as meninas também gostam muito de futebol. Então, se a gente fazer isso com outras modalidades, eu tenho certeza, principalmente o atletismo, que são habilidades naturais da criança. Toda criança gosta de correr, saltar e lançar, pular, né, arremessar. Toda criança gosta. E por que não explorar isso? Né? Então, assim, uma pergunta que a gente faz para os professores de educação física. Por que nas aulas de educação física isso não está sendo tão explorado? Eu até queria aproveitar, né, que vocês falaram, né, nessa preparação, né, para que possa ter sucesso no esporte. E eu, assim, como profissional da área de educação física, como professor de educação física, também me preocupo com outras áreas de atuação. Eu queria aproveitar que nós temos aqui entre nossos convidados alguns representantes de outros campos de atuação, e queria saber como eles percebem, né, por exemplo, a Luciana, que trabalha como personal, né, como é que você percebe o campo atualmente, como você percebe, por exemplo, um evento como este, né, dos Jogos Pan-Americanos, assim, o que ele pode estar contribuindo para a sua área, para que você possa, se você deslumbra alguma relação, né, entre este evento e o campo que você atua. Sim, Júlio. Tem melhorado muito o campo na área de personal. É uma área que vem desenvolvendo, mas ainda está longe de ser o ideal. Ou seja, ainda tem muita gente que ainda não é propriamente dito, assim, não tem a informação da necessidade e da importância. A gente vem acompanhando nas academias cada vez mais a procura. E assim, seja por uma motivação do aluno, ter um treinamento personalizado, um treinador
personalizado, ou seja, até mesmo pelo aluno ser por algum grupo especial, né? Então, a gente tem aí diabéticos, cardíacos, hipertensos, pessoas que precisam realmente de um acompanhamento, de estar trabalhando monitorado, né? E você me perguntou se eu vejo alguma relação do Pan-Americano com o mercado, né, personal. Claro, né, estando sempre divulgando, né, atletas, pessoas bem condicionadas, um físico, uma qualidade de vida excelente, né? Então, tudo isso contribui para despertar na pessoa a necessidade de estar buscando o melhor para si, entendeu? Então, eu acredito que nesse ponto, e talvez até em outros, contribui sim. Isso estimula cada vez mais. O jiu-jitsu ele não participa, né, dos Jogos Olímpicos, né? Quer dizer, ele não vai estar nem como aqueles jogos extras, né, que aparecem, por exemplo, nos Jogos Paralímpicos, né, Pan-Americanos, aliás. E aí, como é que você vê isso? Você que trabalha com essa modalidade, você que é campeão, né, nessa modalidade, como você percebe essa ausência e você acha que isso atrapalha na divulgação do esporte? Eu sinto uma falta grande, faz uma falta muito grande, mas isso já está sendo contornado, porque o Brasil é o maior representante numa outra modalidade que deram o nome de submission, que é o mesmo, que é bem parecido com o jiu-jitsu, só que é uma reunião de todas as lutas corporais sem golpes traumáticos, sem murro, chute, e nessa modalidade sempre quem ganha é o jiu-jitsu. E em 2000, se não me engano, 2012, já vai haver uma apresentação dessa modalidade nas Olimpíadas. E já está tudo encaminhado para entrar. E como os atletas do jiu-jitsu sempre se dão bem, é uma porta que está se abrindo aí para a gente, né? A única diferença do jiu-jitsu mesmo é que a luta é feita sem o kimono, é de bermuda e camiseta. Ok, obrigado. Nós vamos para mais um breve intervalo, né, e o Tema Livre volta daqui a pouco. Muitas vezes tentamos descobrir como será o nosso futuro, mas nos esquecemos de que sem o foco certo, nunca iremos chegar a lugar nenhum. Quem tem uma meta traçada sabe que pode chegar mais longe. Venha se especializar no Unifor MG, Gestão em Administração Pública e Secretariado. Informações 0800 283 0494. Unifor MG, a marca do seu tempo. Nós estamos de volta com o Tema Livre, hoje tratando dos Jogos Pan-Americanos, aproveitando a presença da professora Zilene, que irá representar a região na arbitragem desses Jogos. E nós vamos agora falar com Andréia Lima. Andréia Lima é atleta, participou de várias competições, ganhou várias provas, e nós queríamos saber dela, né, o que é preciso para que tenha bons resultados e tenha sucesso no esporte. Na minha opinião, é muita força de vontade, né? Você está fazendo um treinamento bom, está saindo de manhã à tarde, descansando bastante, tendo uma boa alimentação, né? E está treinando sozinho, que é o meu caso, você tem que ter muita força de vontade, você tem que ter muita opinião, que às vezes eu chego assim, coloco o short, coloco a camisa, chego lá na porta, ai meu Deus do céu, às vezes está chovendo, tá aquele sol, você tem que sair para treinar, não acredito que sou eu que tenho que sair para treinar agora, fazer 1 hora e meia. Então você tem que ter bastante força de vontade, dedicação, né? E contar com a ajuda do pessoal também, entendeu? O pessoal de casa, amigo, para estar incentivando. Ter um bom profissional orientando. Também, né? Ter um bom profissional e alimentação. Alimentação e descanso. Estão tendo jogos para incentivar eventos que incentivam os atletas, os alunos. Eu, por exemplo, como professor aqui do Colégio de Aplicação, o ano passado tive a oportunidade de estar em Itabira com esses alunos para poder competir representando a cidade lá. E agora nós iremos competir de novo e essa primeira fase dos GENG, que são os Jogos Escolares de Minas Gerais, serão aqui na cidade. Então eles estão tendo a oportunidade de estar competindo e de estar participando de eventos em diversas modalidades.
eu te pergunto o seguinte, com esses Jogos Pan-Americanos que vão ser no Brasil, isso é mais uma porta aberta, isso é um incentivo maior para que esses eventos venham acontecendo cada vez mais? E também eu quero te perguntar qual as responsabilidades que o país vem tomando para poder sediar um evento de grande porte e se está tudo pronto para poder sediar uns Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil. Bom, assim como acontece em todos os jogos, né, igual foi nas últimas Olimpíadas, fica muita coisa para a última hora. Eu tive o mês passado no Rio de Janeiro e não dá para você imaginar que vai estar tudo pronto agora para julho, início de julho a gente já tem que estar tudo pronto. Agora, para o país, realmente é uma coisa muito boa, né? Por quê? Porque a primeira coisa é a questão da mídia. As crianças começam a ver e começam a conhecer modalidades que elas nunca viram. E surge aquele interesse. E parte até delas, muitas vezes, para pedir para que o professor ministre aquela modalidade. E é o que eu falei, eu sempre bato nessa tecla. A escola é o caminho, é a porta. Por quê? Porque muitas crianças não têm oportunidade de frequentar um clube. Então, crianças que têm um poder aquisitivo bom, elas vão para o clube e têm aula do que elas quiserem. Agora, e aquela criança que não tem condições? Onde ela vai aprender aquela modalidade? É na escola. E é por isso que as aulas de educação física têm que ser o mais diversificado possível. Tem que mostrar para as crianças, ensinar para as crianças o maior número possível de modalidades, para que assim a criança um dia possa escolher aquela que te deu mais prazer, aquela que onde ela conseguiu ter melhores resultados, ou mesmo aquela que ela vai praticar para a saúde, para o resto da vida dela. Eu tive a oportunidade de participar de 2 festivais de atletismo, né, na qual você mesmo organizou. Minha questionamento tem uma grande correlação com o que o Flávio falou. Né, o incentivo a eventos como este, né, faz com que as escolas incentivem mais, né, determinados desportos, com que as crianças, né, percebam, né, as diferentes modalidades, né, quais as suas capacidades. Né, às vezes uma pessoa não treina um determinado esporte, mas vem a conhecer um outro esporte, né, e se destacar nele. Né, eu acho isso muito importante, acho que toda cidade deveria, né, tá incentivando pequenos eventos, né, para que, a partir desses pequenos eventos, as crianças passem a ter um contato maior com o esporte, se direcionando para ele ou não. Né. Vejo, né, no Pan-Americano, né, uma grande chance da formação de ídolos, né, em diversos esportes. Isso espelha muito o Flávio Canto do judô, né, a ciclana no tal esporte. Nós já tivemos Oscar, a Hortência, exatamente, a Paulo, o Pelé, né? E isso é assim, tudo, muito... o Bernardinho, né? Isso leva, né, ao profissionalismo, né, de determinados esportes. Mas assim, você acha que o profissional de educação física, né, ele deve procurar focar em uma determinada atividade ou desporto? Você quer dizer assim... Com relação ao atletismo, por exemplo, na parte de iniciação com a criança. Não, na parte de iniciação não. Acho que a criança ela tem que conhecer ao máximo de modalidades possíveis. Né? Então, assim, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado em relação ao atletismo. E o atletismo ele tem que ser a base mesmo, e ele não pode ficar fora da escola. Por quê? Porque a partir do atletismo o aluno pode ter condições de ser bom em outra determinada modalidade. Por quê? Porque no atletismo corre, a maioria das modalidades corre, né? Arremessa, salta, então várias modalidades que você pega no esporte tem parte do atletismo. Né? Então assim, a partir de quando a criança tiver com seus 14, 15, 16 anos, que ela puder escolher uma modalidade, aí sim, aí ela vai ter um treinamento específico para aquilo. Mas antes disso, eu acho que não. Antes disso, mais para brincar, mais para conhecer, para ter uma vivência até lúdica da modalidade. Obrigado. E, assim, no que se refere à avaliação física, hoje eu trabalho com avaliação física, assim como o Flávio trabalha, e o que você considera de importante para avaliação física em qualquer desporto, por exemplo? Você considera que seja importante, que é necessário? De extrema importância, porque através da avaliação é que você vai poder organizar o treinamento. Tá? Então, se um atleta está começando a treinar, você tem que fazer o teste com ele, para saber até onde ele pode chegar. Né? Você tem que saber, por exemplo, qual modalidade que ele pode se sair melhor. Às vezes ele tem um biotipo ideal, o biotipo,
Mas e as condições cardiorrespiratórias? Ele tem que fazer uma avaliação. E seria, então, no intuito até de impor limites ou, pelo contrário, né, abrir outros, outros horizontes, né, ele trabalhar ou praticar alguma coisa que ele talvez não veja que ele é adepto para isso? Porque seria nesse sentido, porque então. a avaliação é que vai te mostrar realmente, né, o perfil, o que é que esse atleta tem, onde ele pode chegar ou não. Tá? Porque às vezes você vai além do que ele pode, você vai o quê? Você vai queimar um atleta. E às vezes ele não tem condições de chegar onde o técnico quer que ele chegue. É interessante estar falando do atleta, mas hoje nós temos muitas pessoas que praticam atividade física sem passar por uma avaliação criteriosa. Então, está falando de limites, né? A pessoa inclusive pode correr o risco, né? Tá aí, né, tendo uma complicação, né? Inclusive em alguns casos pode até levar a óbito, né? Então é importante que a pessoa, antes de iniciar uma atividade, né, que ela procure, né, passar por uma avaliação e tenha uma orientação de um profissional adequado. Né? Isso é importante. Parte de nós também, profissionais, conscientizar, né, o aluno de que ele precisa dessa avaliação e da importância, porque eu hoje na academia, às vezes chegam muitos alunos lá que eles se negam de qualquer modo fazer a avaliação. Então a gente tenta de certa forma até impor, mas a gente não obriga. Né? Então parte da consciência também da gente tentar conscientizar cada um da importância. Porque muitas vezes eles acham que a atividade física é um remédio, é uma vacina. Não, eu já faço e nunca me aconteceu nada. Isso. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Não sabe o que está por trás. Às vezes a pessoa tem algum problema e não sabe que tem algum problema. Exatamente para diagnosticar, né, possíveis alterações. Então eu acho que isso já vem melhorando muito e a tendência disso é crescer cada vez mais, até pela própria formação dos profissionais de educação física nas faculdades hoje. Que é nossa obrigação conscientizar como profissionais. Zilene, e como você está se preparando para a chegada dos Jogos Pan-Americanos? Estou bastante ansiosa, né? Porque assim, eu falei assim, não, eu quero ir mesmo que não fosse trabalhar, eu queria pelo menos para assistir, né, a final, né, o final dos 100 metros, que é uma prova linda, final do revezamento também, que é uma prova linda, mas aí surgiu essa oportunidade. Estou contando os dias e as horas. Você havia dito que nunca viu uma luta de jiu-jitsu ao vivo. Eu queria te convidar para ir conhecer a Academia Brasa. Lá nós temos 4 campeões mundial que de 2002 até agora, 2007, nós formamos 4 campeões no Campeonato Mundial. Então, vá lá para conhecer e assistir uma luta. Aceito o convite, vai ser um prazer estar conhecendo. Zilene, o Brasil ocupa o 5º lugar nos rankings de medalhas, né, em relação aos Jogos Pan-Americanos já foram realizados. Qual a expectativa para esse ano? Nós sabemos que nos últimos Jogos, né, ele ficou em 4º, né, lugar. Né, e para esse ano, qual que é a expectativa? É que melhore esse ranking, que alcance? Olha, pelo que eu estou sabendo, todas as equipes, principalmente os Estados Unidos, vai vir com o time principal em todas as modalidades para estar competindo aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, entre, né, do 1º ao 4º, ao 5º lugar, para o Brasil já é já é importante, já é um grande ganho. Mas a minha expectativa é que ele consiga pelo menos o 3º lugar. Continua Estados Unidos, Cuba, Canadá ainda como... Agora, assim, Cuba eu não sei como anda, porque tem, né, caído um pouco em relação ao que era alguns anos atrás. Mas o Brasil, assim, no atletismo, tem grande chance, tem chance até de superar o que foi as últimas Olimpíadas, porque os atletas são muito bem preparados. A produção do Tema Livre agradece a professora Zilene Adriana dos Santos e os demais convidados. Né, desejamos sucesso, né, nesse novo desafio, né, que esperamos que a nossa região seja bem representada, né, no Rio 2007. Agradecemos a você de casa pela atenção, né, e até os Jogos Pan-Americanos em julho.
programa que você assistiu agora foi uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores.